Bom dia, turma. Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá certo? Onde a gente parou. Então vamos abrir o livro aí na página 106, ok? Na aula de hoje a gente vai ver a questão 43, se der tempo também a 44, certo? No caso, questão 43, ela pede o seguinte, ó: reduza as frações ao mesmo denominador e coloque-as em ordem crescente, né? Ordem crescente é do menor para o maior, né? Certo? Como é que a gente vai saber se uma fração, né, ali, uma é maior ou menor que a outra, né? Um exemplo aqui no cantinho, tá? Ó. Fração vai ter o denominador, né? Que é a parte que está aqui embaixo, ó. Vamos dizer que seja o denominador 5. Aqui também é o mesmo denominador, certo? Se aqui eu tenho o numerador 7 e o numerador 9, ok, ó, tá na minha ordem crescente, tá? Ó. Como o denominador aqui, ó, é o mesmo, eu vou olhar o numerador, certo? Aí eu vou seguir a ordem numérica, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o infinito. Então sempre quem está à direita é um número maior, né? Ó. Não aqui na ordem da escrita, mas na ordem de uma reta numérica, né? Você coloca aqui a reta, ó. Tem o 0, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, né? Quem é maior desses números? O 5, né? Porque ele está mais à direita de todos, ok? Então, ó, como o denominador é igual, é como se eu não precisasse olhar o denominador, só o numerador. 9 é maior do que 7, né? Então a fração 9 quintos é maior que a fração 7 quintos, tá? Então, ó, vamos ver aqui as questãozinhas, tá? As letrinhas da questão 43, né? A letra A, ele coloca aqui, ó, 3 1/2, 1, 5 sextos, certo? Bom que a gente vai fazer uma revisãozinha aí também de números mistos, né? Que eu já falei na outra aula, ok? Primeiro, a gente colocar na ordem crescente, tá certo? A gente vai ter que pegar esse número misto, transformar apenas em uma fraçãozinha, esse outro número misto também só numa fraçãozinha. Aí a gente vai olhar os denominadores, se tiverem diferentes a gente vai ter que colocar no mesmo denominador, né? Tá certo? Que é o que a questão pede, né? Colocar no mesmo denominador e depois a gente escreve em ordem crescente. Como é que a gente vai resolver aqui nesse caso? A gente sempre pega a parte inteira, esse caso aqui é o 3, multiplica pelo denominador, isso tudo sobre o denominador, e soma só a nossa fraçãozinha, né? Ok? Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6, sobre 2, mais 1 sobre 2. Denominador são iguais, então posso fazer a soma, certo? Das frações, ó. Vou repetir o denominador, vou somar o numerador. 6 mais 1, 7. Ok? Então essa primeira fraçãozinha aqui, ó, é 7 sobre 2. A nossa próxima, vou pegar a parte inteira que é 1, multiplicar pelo o denominador, que é 6. Isso tudo sobre o denominador. Aí aqui agora eu vou somar, né? Perdão, aqui, somar mais a fraçãozinha, 5 sobre 6. 1 vezes 6 é o próprio 6 sobre 6, mais 5 sobre 6, né? Denominador aqui igual, posso fazer a soma. 6 mais 5, 11, certo? Agora, ó, eu já tenho de um número misto a fraçãozinha equivalente a ele, de um número misto a minha fraçãozinha equivalente a ele. Ok, ó? Então, ó, quem são essas minhas fraçãozinhas? São 7 sobre 2 e 11
sobre 6, né? Ele pede para a gente colocar o mesmo denominador, ok? E depois ele pede para a gente colocar em ordem crescente, certo? Então, 2 e 6 são números diferentes, né? Distintos. Então, vou ter que tirar o MMC. Tirei aqui do lado o MMC de 2 e 6. Eu tenho que ter pelo menos um número par para começar dividindo por 2. No caso aqui, meus dois números são pares, né? Aqui dá para fazer essa divisão. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Aqui, ó. Agora eu vou ter que dividir por 3. Okay? 3 dividido para 3, 1. Então o MMC é só fazer a multiplicaçãozinha. 2 vezes 3, 6. Esse vai ser o meu novo MMC, certo? Das minhas fraçãozinhas aqui, ó. Coloca aqui do lado, ó. Meu novo MMC. 6 e 6. Vou pegar o meu novo MMC, né, meu novo denominador, perdão, que for o resultado do MMC, dividir pelo antigo, o resultado eu multiplico pelo numerador. 6 dividido para 2, 3. 3 eu vou multiplicar por 7. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3, né? 7 mais 7, 14, com mais 7, 21. Então, 21. 6 dividido para 6, 1. 1 vezes 11, 11. Certo? Então, ó, colocar na ordem crescente é colocar do menor para o maior, né? Certo? Então, deixa eu colocar a resposta aqui mesmo. Qual vai ser a minha resposta do menor para o maior? 11 sobre 6. E depois vai ser 21 sobre 6. Certo? Essa aqui é a minha respostinha da letra A. Ok, ó. O meu denominador aqui é o mesmo, 6 e 6. Então é como se aqui, ó, eu posso esquecer o denominador e vou olhar apenas o numerador para colocar em ordem crescente. 11 e depois vem o 21. Certo? Agora vamos fazer aqui a nossa letrinha B de bola, certo? Da questão 43. Letra B tem a fração 2 sobre 6 e 7 sobre 4. Certo? A questãozinha ela já nos deu. Deixa eu só separar aqui, que a gente acabou a letra A. A questãozinha já nos deu aqui, ó, duas frações, certo? Porém, denominadores são diferentes, né? Ele quer que a gente coloque no mesmo denominador e depois escreva forma crescente. Então, vou tirar o MMC aqui do lado, ó, de 4 e 6. Começar dividindo por 2. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Vou verificar se tem mais algum número aqui, pelo menos um, que dê para dividir novamente por 2. Tem aqui, ó, né? Eu tenho um 2 que é par, dá para dividir por 2. 2 dividido para 2, 1. O 3 não dá para dividir para 2, então vou repetir o 3. Agora eu vou dividir por 3, vou repetir esse 1. 3 dividido para 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 4, 8, 12. Certo? Isso aqui é o meu novo denominador, né? Que é o resultado do MMCzinho. Certo? Vou escrever aqui do lado, ó. Então, meu novo denominador é 12 e 12. Vou pegar agora o meu novo denominador, dividir pelo antigo. Daí eu multiplico o resultado pelo meu numerador para encontrar um novo numerador, certo? 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 2, 4. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é 21, certo? Então, ó, denominadores, já coloquei as duas frações do mesmo denominador, que a questão pediu. Depois vou escrever em forma crescente, que é o menor 4, depois 21, né? Então, frações aqui, ó, 4 sobre 12 e depois vem 21 sobre 12, certo? Essa aqui é a forma crescente das duas frações, do menor para o maior, ok? Então, essa aí já é a nossa respostinha da letra B.
Letrinha C. Temos aqui o número 3, 1/5, 2, 3/4 e 1/2. Ou 1/2, certo? Temos aqui já, ó, que a questão nos deu número misto e fraçãozinha, certo? Então esses dois aqui, ó, que está misto, vou transformar os dois primeiro apenas em fração, para depois a gente olhar os denominadores. Se for diferente, a gente vai tirar o MMC para deixar o mesmo denominador, achar a fraçãozinha e depois colocar ela em ordem crescente, certo? Então vamos lá. Esse meu primeiro aqui, número misto, vou transformar em uma única fraçãozinha. Como é que eu faço? Pego a parte inteira, que é 3, multiplico pelo denominador, que é 5, coloco tudo sobre o denominador, certo? Agora eu vou somar a minha fraçãozinha, só a parte da fração, que é 1/5. Isso aqui é igual a quanto? 3 vezes 5, 15. Vou repetir aqui, ó, o denominador sobre 5, mais 1/5, né? Ó, denominador é igual, vou repetir o denominador, somar aqui, ó, os meus numeradores, tá? 15 mais 1, 16. Então, do número misto 3, 1/5, eu tenho a fração 16/5, certo? Agora eu vou pegar aqui o número misto. 2, 3/4, certo? Tá aqui, ó. Reescrevi ele aqui. Como é que eu vou fazer ele aqui? Número misto vezes o denominador sobre o denominador, mais só a fraçãozinha. 2 vezes 4, 8. Isso sobre 4, mais 3/4. Denominador mesmo, vou repetir, vou somar o numerador. 8 mais 3, 11. Certo? Já tenho a minha fraçãozinha também, referente aqui, ó, ao número misto. E a próxima é 1/2, tá? Então vou reescrever as fraçãozinhas, vou escrever aqui embaixo. As minhas frações, ó. Essa minha primeira fração vai ser 16/5. A segunda, 11/4. A terceira, 1/2. Certo? Para eu deixar as frações aqui, ó, com o mesmo denominador, vou ter que tirar o MMC, né? Ó. O MMC é de 5, 4 e 2. Fazer o MMC aqui do lado. 2, 4, 5. Vou começar dividindo por 2. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. 5 dividido para 2 não dá, vou repetir o 5. Certo? Agora esse 1 já acabou, vou repetir. 2 dá para dividir para 2, então 2 dividido para 2, 1. Vou repetir o 5. Agora eu vou dividir por 5, ó. Vou repetir o 1 e 1. 5 dividido para 5, 1. Acabou aqui meu MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, 20. Certo? Agora eu volto aqui para as minhas fraçãozinhas para achar as novas. Meu MMC vai ser 20. Ou, perdão, meu novo denominador, né? Vai ser o meu MMC, que é 20. Então, se eu tenho 3 frações aqui, já comecei a escrever as 3 frações, perdão. Focando primeiro aqui, já no meu denominador, que é 20. Vou pegar agora o meu denominador, das minhas novas fraçõezinhas. Sempre vou pegar o denominador, dividir pelo antigo. O resultado, multiplicar pelo numerador para achar o novo numerador, certo? 20 dividido para 5 é 4, não é isso? 4 vezes 16, ó, vou fazer aqui do ladinho, ó. 16 vezes 4. 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, né? É 6, 12, 18, 24. Fica 4 vai o 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 64. É isso? Aqui, ó, 64.
20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 11, né? Vamos fazer aqui do ladinho, ó. 11 vezes 5 é 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Isso aqui então vai dar 55. E 20 dividido para 2 é 10, né? 10 vezes 1 é o próprio 10. Certo? Aqui agora a gente vai fazer o quê? Escrever na ordem crescente. A gente vai esquecer aqui, ó, os denominadores, já que é tudo igual, é 20, certo? Então a gente repete 20, aqui, ó. E agora a gente vai apenas olhar o numerador. A gente vai escrever primeiro o menor até chegar no maior. Eu tenho os numeradores: 64, 55, 10. Quem é o menor dos três? O 10. Então começo escrevendo por ele. Já foi aqui o 10, ó. Quem é o meu próximo? 64 ou 55? 55, né? E por último, só quem sobrou foi o 64, está aqui. Então essa aqui é a ordem crescente das frações, certo? Da menor fração para a maior, ok? A próxima letrinha da questão é a letra D, que tem um valor aqui, ó, 3, 2 quintos e 1 terço, certo? Temos aqui o número misto e a fraçãozinha, ok? Novamente, como é que a gente responde aqui, ó, o número misto? A parte inteira vezes o denominador, isso tudo sobre o denominador, mais a fraçãozinha, ó, 2 quintos, certo? 3 vezes 5, 15, sobre 5. Vou repetir a fraçãozinha, mais 2 sobre 5. Isso aqui é igual. Posso fazer essa soma, que o denominador é igual, então vou repetir o denominador e somar meus numeradores, certo? 5 mais 2, 17. Então, ó, peguei um número misto, agora eu já tenho a fraçãozinha dele, então eu vou poder fazer a continha agora com as duas frações. Eu tenho a fração 1 sobre 3 e a fração 17 sobre 5, certo? Vou deixar agora no mesmo denominador. Então vou pegar, ó, os denominadores antigos, que são diferentes, que é o denominador 3 e 5. Vou tirar o MMC. 3 só dá para dividir para 3, que dá 1. O 5 eu vou repetir. E agora eu vou dividir por 5, porque 5 só é divisível para 5, tá certo? E para ele mesmo, para 1 e para ele, né? Então, ó, 3 vezes 5, 15, certo? Se a gente observar aqui, ó, o MMC, ó, de números primos, ó, 3 é primo, 5 é primo. Então, como 3 só é divisível por 3 e 5 só é divisível por 5, então já posso pegar os dois aqui, ó, e fazer uma multiplicação entre eles mesmo. E já dá o meu resultado do MMC, ó. 3 vezes 5, 15, certo? Então esse aqui vai ser o meu novo denominador. 15 e 15, certo? Então agora eu vou fazer o quê? Pegar o novo denominador, dividir pelo antigo, certo? 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 17, quanto é que vai dar? Ó, 17 vezes 3. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é 7, 14, 21. Fica 1, vale 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2 que subiu, 5. Certo? Então aqui é 51. Certo? Questãozinha pede para que a gente escreva em ordem crescente e já está escrito na ordem crescente, né? 5 sobre 15 e depois vem 51 sobre 15. Certo? Escrevi aqui na forma crescente, ok? A letrinha E. A letra E, temos aqui o número 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Ok?
são as fraçãozinhas que temos na letra E, certo? Então agora o que eu vou fazer? Já respondi questões na aula anterior e respondi 4 agora nessa nossa aulinha, certo? Para responder a letra E, vou dar aí, ó, 5 minutinhos para vocês responderem. Lembrando que esse 1 aqui, ó, se a gente for escrever em fração, é ele sobre 1, né? Certo? Porque qualquer número que eu queira escrever em fração, é só colocar ele sobre 1. Ok, ó? Que é uma fraçãozinha, uma divisão, né, ó? Quanto é 1 dividido para 1? É o próprio 1. Então eu volto para um número sem ter vírgula. Certo? Um exemplozinho aqui. Eu tenho o número 5. Para eu escrever ele em fração, é 5 sobre 1. Certo? Porque 5 dividido para 1 é 5. Ok? Se eu tenho o número 10, para escrever em fração é 10 sobre 1, né? Porque 10 dividido para 1 é 10. Certo? Então qualquer número que eu quiser escrever em fração é só escrever o número que eu tenho lá na minha questão sobre 1. Certo? Aqui eu tinha apenas o número 1, mas o restante está tudo em fração. E ele pede para a gente colocar no mesmo denominador, né? E depois em ordem crescente as frações. Então eu posso escrever esse 1 em forma de fração. Fica 1 sobre 1. Ok? Então eu vou dar a partir de agora aí, ó, 5 minutinhos para vocês responderem. Certo? Tirar o MMC. Você retirar o MMC de 1, 2, 4 e 8. Certo? O resultado, você faz o mesmo esqueminha que eu estava fazendo. Pega o denominador novo, divide pelo antigo, multiplica com o numerador para achar o novo numerador, certo? E depois é só colocar as frações em ordem crescente, certo? 5 minutinhos aí para vocês responderem. Vou colocar aqui do lado, ó, é o MMC de 1, 2, 4 e 8, né, ó. Como um aqui, ó, já está no menor possível, então ele a gente nem leva em consideração, né? Certo? Leva em consideração só 2, 4 e 8, né? Esse aqui a gente já sabe que ele já está na forma mais reduzida, né, possível. Certo? Só mais um tempinho para vocês terminarem. Porque, ó, na matemática realmente é bem necessário aí, certo? O aluno tá sempre respondendo questões, né? Ficar só olhando o professor responder, um colega respondendo, não vai fazer com que a gente crie aquele hábito de tentar responder, né? Sair daquela questão que a gente tá, certo? Se a gente só observa, a gente não tá treinando, fica mais difícil, ok? Realmente aprender o assunto, né? A matemática é muito de realmente treino, né? Você pegar a questão e sair respondendo, ok? Então vamos lá, né? Eu acho que não deu os 5 minutinhos não, mas se você precisar de mais um tempo para finalizar, aí você dá um pause no vídeo, daqui a pouco você retorna, tá? Quando terminar. Então vamos lá, continuar.
Então eu vou tirar o MMC, vou começar dividindo por 2, né? Aqui sempre vai dar 1, porque já está no mínimo, né? 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. 8 dividido para 2 é 4. Dá para continuar dividindo por 2. 1, 1. 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Continuar dividindo para 2. 1, 1 e 1. 2 dividido para 2 é 1. Finalizou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Ok? Então esse aqui é o nosso novo denominador. Ok? Coloca aqui embaixo. 8, 8, 8 e 8. Certo? São 4 fraçõezinhas, ó, já escrevi as 4 com o novo denominador. 8 dividido para 1, 8, né? 8 vezes 1 é 8, né? Muito bem. 8 dividido para 2 é 4, né? 4 vezes 1 é 4. 8 dividido para 4 é 2. 2 vezes 1 é 2. 8 dividido para 8 é? Muito bem, 1. 1 vezes 1 é 1, certo? A questãozinha ela pediu para a gente escrever em ordem crescente, certo? Do menor para o maior, ok? Então, ó, como eu falei anteriormente, é como se a gente aqui ó, não tivesse levando em consideração o denominador, já que estão todos aqui ó, iguais, né? Com o mesmo denominador. A gente vai olhar apenas para o numerador e colocar na ordem crescente, do menor para o maior, tá? Então, as minhas fraçãozinhas aqui todas com o denominador 8, né? Certo? Então, ó, qual vai ser a ordem crescente? Vai ser 1, 2, 4 e 8, né? 1, 2, 4 e 8. Certo? Então, ficou 1 sobre 8, 2 sobre 8, 4 sobre 8 e 8 sobre 8. Ok? Outra forma da gente escrever, eu coloquei apenas seguindo como a questão estava, colocando as frações separadas por vírgula. Como ele pede para a gente colocar do menor para o maior, tá? Usando aqui, ó, símbolo, certo? Nosso sinalzinho, ó. Nessa questãozinha aqui, ó, a ordem crescente é 11 sobre 6, 21 sobre 6, não é isso? Então a gente pode escrever como? Usando aqui o sinal do maior, menor que, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Fosse um gabaritozinho final. Vai ficar 11 sobre 6. Isso aqui é menor do que 21 sobre 6. Certo? Ó. Lembrando aqui ó, que nesse sinalzinho sempre a parte fechada é o menor. A parte que está aqui ó, aberta é o maior. Então a gente vai sempre ler menor que. Então 11 sobre 6 é menor que 21 sobre 6. Certo? Na letrinha B, letrinha B, ó, na ordem crescente, 4 sobre 12, depois vem o 21 sobre 12, certo? Então, ó, escrever aqui a nossa letrinha B, usando o símbolo aqui, o sinalzinho do menor, maior, vai ficar 4 sobre 12, isso aqui é menor que 21 sobre 12, certo? A nossa letrinha aqui, ó, C, não tinha circulado a resposta, final deu essa aqui, ó, 10 sobre 20, 55 sobre 20, 64 sobre 20, certo? Então vamos colocar aqui, ó, usando o menor que, letrinha C, 10 sobre 20, certo? Isso aqui é menor que a fração 55 sobre 20, que também, isso aqui por sua vez, é menor que a fração 64 sobre 20, certo? Resultadozinho da letra D, ó,
5 sobre 15 e depois é 51 sobre 15. Usando o símbolozinho, nosso sinalzinho ó, do menor que, vai ser 5 sobre 15. Isso aqui é menor que 51 sobre 15. E a nossa letrinha E foi a última letra dessa questão. A gente vai ter a fração 1 sobre 8, 2 sobre 8, 4 sobre 8, 8 sobre 8, né? Então, usando o sinalzinho aqui, o símbolozinho do menor que, vai ficar 1 sobre 8, menor que 2 sobre 8, que é menor que 4 sobre 8, que é menor que 8 sobre 8, certo? Deixa eu só fazer uma representação aqui, ó, para a gente ter uma noção que realmente essa fração é menor do que essa, que é menor do que essa, que é menor do que essa, certo? Vou fazer como fosse barra. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá, ó. Não tá realmente assim a proporção exata de cada pedaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas é só pra gente entender, certo? Coloca aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a outra. 1, 2, 3. Pronto. Certo? Eu sei que não está na proporção exata, tá? Não fiz na régua. Então vamos lá. Como é que eu represento essa primeira fração? Ao todo eu tenho 8 pedaços, mas no meu numerador só tem 1, então só tenho um pedaço de 8. A minha segunda fraçãozinha, ó, eu tenho 2 pedaços, no total de 8. Na minha terceira eu tenho 4 pedaços, no total de 8. E na minha última eu tenho 8 pedaços, do total de 8. Então eu tenho tudo, certo? Então isso aqui é a representação, certo? Que a gente pode fazer, ó, desenhando as fraçãozinhas, ó. Então na minha primeira eu só tenho uma parte de 8, na minha segunda 2 partes de 8, na terceira fraçãozinha 4 partes de 8 e na última eu tenho as 8 partes de 8, certo? Por isso que essa aqui fica a nossa ordem do menor para o maior, ordem crescente, ó. Desconsidera os denominadores, a gente observa só o numerador e coloca do menor para o maior, já que a questão pede na ordem crescente. Se ela pedisse na ordem decrescente, a gente escreveu o ao contrário, né? Ó, o inverso, que é dessa forma. Não, perdão, dessa forma aqui, né? Que aqui a gente já colocou na ordem crescente. Ó. Seria aqui o que é a ordem decrescente, certo? Então, para vocês treinarem em casa, para a próxima aula, vou deixar a questão 44, tá? Questão 44 tem da letra A até a letrinha F. Vocês fazem em casa, respondam, mandem para mim, certo? Para qualquer dúvida, para a gente ir tirando as dúvidas. Na próxima aula vai ter a correção dessa questão 44, ok? É a mesma página ainda, página 106, certo? Então, agradeço a atenção de vocês, certo? Até a próxima aula. Um bom final de semana a todos, já que hoje já é quinta-feira, né? Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.